Quando Jesus Cristo, o Messias prometido, entregou sua vida na cruz, um evento de magnitude espiritual sem precedentes ocorreu. As escrituras neotestamentárias, Mateus, Marcos, Lucas e João, documentam com fervor e detalhes a crucificação, formando a pedra angular do Evangelho. Jesus, com uma consciência divina de sua missão redentora, previu em Mateus seu sofrimento e morte em Jerusalém, um sacrifício para a remissão dos pecados da humanidade. Essa previsão não era meramente um presságio, mas um plano divino meticulosamente arquitetado. Na narrativa de Mateus, a jornada de Jesus ao Gólgota, o lugar da caveira, é marcada por uma solenidade sombria. Lucas 23, versículo 33, ecoa essa cena, onde Jesus, o inocente, é crucificado entre dois criminosos, simbolizando a redenção até mesmo para os mais marginalizados. Enfrentando o maior desafio da humanidade, Jesus aceita sua missão com uma resiliência divina. A cruz, um instrumento de tortura, torna-se o altar do sacrifício supremo. Após 3 horas de agonia, Jesus entrega voluntariamente sua vida, demonstrando poder sobre a morte. Após sua morte, Pedro, um discípulo transformado de vacilante a pilar da igreja primitiva, revela um aspecto misterioso do ministério de Jesus. Onde esteve o Espírito de Jesus durante os 3 dias de sua morte até a ressurreição? Pedro, inicialmente inconstante, emerge como um líder firme e porta-voz dos discípulos. Sua jornada de fé espelha a transformação que o Evangelho oferece a todos. 1 Pedro 3, versículos 18 a 21, nos oferece um vislumbre intrigante. Jesus, em espírito, proclama a vitória sobre a morte para as almas aprisionadas, desde os dias de Noé, estabelecendo um paralelo com o batismo que agora salva, não como um ritual de purificação, mas como um compromisso com Deus. Jesus, o justo, sofre pela injustiça da humanidade, com o objetivo de restaurar nossa relação quebrada com Deus. Sua morte e ressurreição são o cumprimento definitivo da promessa de redenção. Jesus, após sua morte e antes de sua ressurreição, prega aos espíritos em prisão. Esta ação simboliza a extensão da graça divina até mesmo aos confins mais distantes. Em um evento extraordinário, Jesus desce ao Hades, o reino dos mortos, para proclamar sua mensagem de redenção. Esta jornada ao coração da morte reflete um poder incomensurável e uma autoridade divina que transcende a compreensão humana. A Bíblia, em sua sabedoria imortal, nos lembra que até aqueles que jazem sob a terra devem reconhecer Jesus como Senhor. Este reconhecimento universal, descrito em Filipenses 2, versículo 10, não é apenas um testemunho de poder, mas também um sinal de esperança e conforto, sabendo que o universo está sob o domínio de um Deus justo e amoroso. A ideia de que Jesus, em sua morte, manteve sua consciência e atividade, oferece uma perspectiva única e reconfortante. Ele não estava inerte, mas ativamente engajado em uma missão de salvação, mesmo no reino dos mortos. Visualize um mundo onde Cristo, com seu poder imenso, desperta os mortos para a vida eterna. Este momento de ressurreição, mais que uma mera alegoria, é uma promessa de renovação e redenção. Imagine um cenário onde pessoas de todas as esferas da vida, reconhecendo a supremacia de Cristo, se curvam em obediência total. Esta adoração global simboliza uma entrega completa, não só em palavras, mas em ações e intenções. A noção de dedicar-se integralmente a Jesus é um chamado poderoso para vivermos vidas com propósito e significado, inspirando-nos a agir conforme nossa fé. Entre a morte e a ressurreição, Jesus manteve uma comunicação ativa, dialogando com espíritos no Hades. Este intercâmbio espiritual revela um aspecto fascinante de sua natureza divina e missão redentora. Durante a Semana Santa, pouco se fala sobre o sábado, o dia entre a morte e a ressurreição de Cristo. Tradicionalmente visto como um período de inatividade, as Escrituras sugerem um contínuo envolvimento espiritual de Jesus, mesmo após sua morte física. A jornada de Jesus ao Hades, imediatamente após sua morte, destaca a continuidade de seu espírito e propósito.
mesmo separado de seu corpo físico. Imagine Pedro confrontando Jesus após sua ressurreição, questionando-o sobre suas ações no Hades. Jesus revela que estava pregando aos espíritos afogados no dilúvio de Noé, enfatizando sua missão contínua de salvação. Jesus experimentou a encarnação, morte e ressurreição em um curto período. Ele viveu como espírito encarnado, morreu na cruz, e seu espírito continuou sua missão. Na manhã da Páscoa, seu corpo e espírito se reuniram, mantendo sua consciência e capacidade de comunicação em todas as fases. Nas primeiras páginas de Gênesis, encontramos um mundo afundado em iniquidade. A terra, longe de ser um lugar de paz e bondade, estava submersa em pecado, violência e corrupção moral. Imagine uma sociedade onde os desejos desenfreados dominam, a honestidade e a integridade são conceitos estranhos, e a manipulação e o engano são as regras do jogo. Neste cenário, a família e a comunidade, que deveriam ser refúgios de amor e apoio, tornam-se campos de batalha marcados por traição e egoísmo. Governos, em vez de serem baluartes de justiça, tornam-se instrumentos de opressão. No meio deste caos, surge uma figura misteriosa, os Nefilins, descritos em Gênesis 6, versículo 4, como os poderosos heróis da antiguidade. Esses seres eram o produto de uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Eles eram seres extraordinários em força e estatura, mas contribuíram ainda mais para a degradação moral do mundo. Em meio à escuridão desse período, surge uma luz de esperança. Noé. Diferente de seus contemporâneos, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículo 8. Sua genealogia, ligando-o a Adão através de Sete, estabelece-o como um remanescente justo em um mundo corrompido. Noé, um homem cujo nome evoca descanso ou alívio, é escolhido por Deus para ser o instrumento de uma nova criação. Em meio à perversidade, ele obedece fielmente às instruções divinas, construindo a arca que se tornaria o berço da humanidade pós-diluviana. Os Nefilins, figuras de fascínio e temor, simbolizam a distância cada vez maior entre a humanidade e Deus. Eles representam a culminação da depravação humana que levaria ao dilúvio, um ato de juízo divino e renovação. Noé, fiel ao chamado de Deus, torna-se o arauto de uma nova aliança. Sua obediência e fé no meio de uma geração perdida oferecem um poderoso exemplo de fidelidade e esperança em tempos de desespero. É fascinante considerar as teorias sobre a população da Terra antes do dilúvio. Conflitos, doenças e outros fatores podem ter influenciado o crescimento populacional. Algumas estimativas sugerem que, com uma taxa de crescimento semelhante à do ano 2000, haveria cerca de 750 milhões de pessoas na Terra na época do dilúvio. Levando em conta a longevidade dos indivíduos daquela época, é possível que a população fosse ainda maior. Se o crescimento populacional fosse acelerado, talvez alcançasse perto de 4 bilhões. Esta vasta população vivia em um mundo marcado por uma maldade crescente. Em meio a esse cenário de depravação surge Noé, um homem diferenciado pela graça de Deus. Ele e sua família recebem a misericórdia divina em um momento em que o juízo iminente ameaça toda a criação. Gênesis 6, versículo 9, nos apresenta Noé como um homem justo e irrepreensível em sua geração, alguém que andava com Deus. Esta descrição destaca sua obediência e integridade em um mundo caído. Noé exemplifica uma progressão espiritual notável. Sua justiça e retidão o distinguiam em um mundo de decadência, e sua relação íntima com Deus refletia uma fé profunda e verdadeira, semelhante à de seu trisavô, Enoque. Deus instrui Noé a construir a arca, um refúgio para salvar sua família e um remanescente da criação animal. Este ato de obediência demonstra a fé e a determinação de Noé diante de uma tarefa monumental. Com 600 anos, Noé empreende a tarefa de reunir casais de todas as espécies animais. Esta preparação meticulosa é um testemunho da sua devoção e respeito pelas instruções divinas.
O dilúvio começa com a abertura dos mananciais do grande abismo e as comportas dos céus. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva incessante transforma a paisagem do mundo, enquanto Noé e sua família permanecem seguros na arca. Noé, sua família e os animais entram na arca, representando o início de uma nova era para a humanidade e o mundo natural. Este momento marca um ponto de virada na história da criação, guiado pela fé e obediência de um homem. O relato continua detalhando a magnitude do dilúvio, um evento que redefine o curso da história humana e natural. Noé, seus filhos e todos os seres vivos a bordo da arca tornam-se os fundamentos de uma nova criação. Noé e sua família, junto com uma miríade de criaturas, entram na arca enquanto a chuva começa a cair sobre a terra. A arca, repleta de vida, flutua sobre as águas crescentes, um sinal da promessa de Deus para a preservação da vida. Por 40 dias e 40 noites as águas aumentam, elevando a arca acima das montanhas submersas. Este é um momento de transformação profunda, onde o antigo mundo é lavado, simbolizando uma purificação e renovação divina. Toda a vida fora da arca perece. O dilúvio não é apenas um evento físico, mas um ato de juízo divino, um ponto de virada na história humana, onde a maldade é erradicada para dar lugar a um novo começo. Noé, um exemplo de obediência e fé, sobrevive com sua família e os animais. Ele representa a continuidade da aliança de Deus com a humanidade e com toda a criação. A vida de Noé destaca a importância de confiar em Deus, mesmo diante do desconhecido. Construir uma arca enorme, sem ter visto chuva antes, demonstra uma fé extraordinária. Noé prenuncia o julgamento final, conforme descrito em 2 Pedro 3, versículo 10. Sua história serve de aviso e exemplo para a humanidade, lembrando-nos da importância de viver uma vida de retidão. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a levar uma mensagem de reconciliação ao mundo, assim como Noé foi um pregador da justiça. Esta missão é reforçada pela urgência dos últimos dias. Jesus, em Lucas 17, versículos 26, versículo 30, compara os dias antes de sua segunda vinda com os dias de Noé e Ló. Assim como eles, vivemos em um tempo de indiferença espiritual, onde as atividades diárias ofuscam a necessidade de reconciliação com Deus. Jesus alerta que, assim como no tempo de Noé, muitos serão pegos de surpresa pela sua segunda vinda. A indiferença e a rotina do dia a dia não devem nos distrair da realidade da promessa divina e do chamado para a salvação. Na época de Noé, a maldade era tão comum que passou a ser aceita como rotina. Jesus advertiu que antes de sua segunda vinda, as condições seriam semelhantes, onde a vida cotidiana ofuscaria os sinais de tempos iminentes. O termo apocalipse, derivado do grego apocalipta, significa revelar ou desvendar. Assim como no tempo de Noé, onde as pessoas estavam mais preocupadas em proteger suas posses do que em reconhecer a verdade, hoje também corremos o risco de ignorar o essencial em favor do material. Jesus ensina que a preparação para sua volta não deve se concentrar em bens materiais, mas na realidade espiritual e eterna. O coração deve estar focado não no que está na terra, mas no que está no céu. Muitos veem as advertências sobre o julgamento divino como táticas de medo. No entanto, a Bíblia ensina que o arrebatamento da igreja é um evento real e uma esperança para os fiéis. A era de Noé e Ló foi marcada pelo materialismo, uma armadilha que permanece prevalente hoje. Muitos cristãos professos, assim como incrédulos, são igualmente consumidos pelo materialismo, perdendo a sensibilidade para o espiritual. A Bíblia ensina sobre a realidade de um reino espiritual, habitado tanto por forças benevolentes, Deus e os anjos, quanto maléficas, o diabo e seus demônios. Nosso mundo físico é diretamente influenciado por esta realidade espiritual. Embora o método científico seja a forma predominante de buscar evidências, a existência de um reino espiritual é apoiada por evidências testemuniais. A vasta diversidade de experiências religiosas e espirituais ao redor do mundo aponta para uma realidade além do físico.
Historiadores, tanto cristãos quanto não cristãos, reconhecem a autenticidade histórica da Bíblia. As experiências documentadas na Bíblia, incluindo milagres e encontros espirituais, oferecem um testemunho convincente da realidade espiritual. Jesus, em sua vida terrena, demonstrou uma conexão profunda com o reino espiritual. Seus ensinamentos, milagres e a própria afirmação de ser o Filho de Deus, vindicado de cima, corroboram a existência de uma realidade espiritual. A Bíblia apresenta numerosos exemplos que atestam a existência de um mundo espiritual invisível, tão real quanto o físico. Desde a transfiguração de Jesus, onde ele conversa com Moisés e Elias, até as descrições de batalhas espirituais em Efésios 6, versículo 12, a Escritura revela uma dimensão além da nossa percepção física. Longe de ser mencionado superficialmente, o mundo espiritual é uma verdade constante e poderosa nas Escrituras. Se a realidade de anjos e demônios é questionada, então a autenticidade da própria Bíblia também estaria em dúvida. A crença em um mundo espiritual não se limita aos tempos antigos e pré-científicos. Mesmo em épocas de avanços intelectuais, como nos períodos grego e romano, o Novo Testamento continua a afirmar verdades espirituais. Culturas antigas, muitas vezes vistas como ingênuas, possuíam, na verdade, uma sofisticação intelectual notável. Dentro desse contexto, Paulo discorre sobre a distinção entre o carnal e o espiritual e as fortalezas invisíveis que influenciam nossa realidade. Hoje tendemos a ver épocas passadas como menos informadas, mas essas culturas buscavam conhecimento com rigor. Essa busca pela verdade atravessa a história, ressoando até os dias atuais.